Olá, crianças! Eu sou a professora Marina e estamos de volta para darmos continuidade à nossa aula. Lembra do nosso tema? Isso mesmo, adição e subtração. E nós finalizamos a aula anterior falando o que era a subtração e aprendemos um pouco dessa ideia. E agora nós vamos para um exemplo sobre isso. Vamos fazer aqui uma situação problema. Vamos lá? Veja comigo aqui na tela. João tinha 255 bolinhas de gude. Seu amigo Carlos não tinha nenhuma para brincar. Então, João deu 124 bolinhas de gude de seu montante para ambos poderem brincar. Com quantas bolinhas de gude João ficou? Então, vamos analisar essa situação problema. De quem está falando? De João. O que João fazia ou tinha nessa situação problema? A informação que o probleminha me dá é que ele tem 255 bolinhas de gude, mas que ele quer brincar com Carlos e Carlos não tem nenhuma para brincar. O que João pensou? Eu vou doar, né? Vou dar para o meu coleguinha. Então, ele deu 124 bolinhas de gude daqueles do montante que ele tinha, para poder brincar com ele. E qual a solução que eu tenho que resolver aqui nesse probleminha? Qual a solução que eu tenho que dar para ele? Quantas bolinhas de gude João ficou? Então, se ele deu, quantas que ele ficou? E aí, da mesma forma que nós fizemos na adição, nós podemos usar a mesma ideia para a subtração. Observe, aqui eu também tenho que saber como armar a minha continha. Então, eu tenho que saber que eu vou retirar das que João tinha. João tinha quanto? 255. Então, eu vou ter que retirar 124 de 255. Ou seja, eu tenho que colocar, vem aqui comigo agora na tela, aqui comigo, né? Veja aqui, ele tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Ele tem 5, né? Ele tem 5 unidades, tem aí 50, né? Ou seja, 5 dezenas. Também vou fazer da mesma forma, ó. Eu já expliquei, né? As barras tem, cada uma tem 10 unidades, então aqui eu tenho 50. 5 barrinhas, 50. Certinho? E ele tem 2 centenas, né? 2 centenas. Certinho aqui? Dá para ver direitinho? Então, tudo aqui, né? Ele retirou. O que eu vou fazer? Eu vou retirar da que ele tem. Então, aqui nas unidades, eu vou retirar quanto? 4. Ele tinha 5, eu vou retirar 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Retirei. Ficou quanto? 1, né? Ficou 1. Retirei 4. 4 para quê? Para dar para o coleguinha. Aqui tinha 5, né? Nas dezenas, eu vou retirar 2. Então, vai ficar apenas 3. Vou retirar 2. Certinho? 124. E aqui eu vou tirar 1. Observe. Faça a comparação. Aqui ele ficou. Com quantas ele ficou? Se eu retirei as outras, né? Vamos ver a resposta? Então, ele ficou com 131, ó. 131. Certinho? Viu só como é fácil a gente fazer a nossa subtração? É só nós prestarmos atenção que nós estamos retirando as quantidades, né? E também saber o valor de cada número. Agora, vamos ver os termos da adição. Veja comigo na telinha. Nós temos aí uma adição, né? E nós temos aí, o que eu quero que você perceba? As parcelas. Então, no primeiro número, nós temos a primeira parcela. No segundo, nós temos a segunda parcela. O primeiro com a segunda, eu vou juntar. E aí, eu vou ter a soma ou o total das parcelas que eu somei, que eu adicionei. Da mesma forma, da forma inversa, o que eu vou fazer? Agora eu tenho um todo
que é o minueno, que é 936, esse é o meu todo, e eu vou subtrair com o subtraendo, que é 513. E aí eu vou ter o meu resto ou a minha diferença, que é 423. Muito bem. Então, esses são os termos da adição. Veja agora um cálculo de adição. Veja que eu coloquei aí unidade, dezena e centena. E olha só, quando nós vamos somar primeiro pelas unidades. Muito bem. Então, aí eu tenho 3 mais 2. Então, eu vou fazer o cálculo. Olha aqui comigo, veja aqui comigo. Né? Agora, vamos fazer o cálculo. Eu tenho a continha, observe aqui, né? A continha, 343 mais 102. Certinho? Então, aqui eu vou fazer o cálculo. Você já aprendeu a ideia de quantidade de ordens e classes. Então, agora nós vamos aprender a partir do algoritmo. Então, eu tenho 3 mais 2. Então, eu vou pegar o número maior, vou pensar aqui vou deixar na minha mente aqui 3 e vou adicionar mais 2. Então, eu vou juntar 3 na minha mente e vou contar. 3, 4, 5. Eu vou contar a partir do número maior. Qual é o próximo número depois do 4? Depois do 3, aliás, é o 4. E depois do 4 é o 5, mais 2. Então, eu vou fazer essa junção. Eu adicionei, certinho? Agora, eu tenho 4 mais 1. Então, eu vou pensar no número maior, que é 4, e vou adicionar mais 1. Qual o próximo número depois do 4? 5. 4, adiciono mais 1, eu vou ter 5. E aqui eu tenho 3 mais 1, né? 3 mais 1 eu vou ter 4. Então, aqui eu vou ter o meu resultado. Vamos conferir? Exatamente. Então, essa é a forma de eu fazer a operação matemática, né? E aí, nós temos a nossa divisão. Aí, nós já temos a nossa subtração, né? Desculpa aí, a nossa subtração. Então, nós temos aí com 4 ordens, né? O número 7.364 menos 4.121. Vamos fazer aqui comigo também? Vamos calcular o algoritmo, certinho? Coloquei aí para que você pudesse ver que também eu vou armar as continhas em ordens e classes. 364, 4.121. Sinalzinho, o símbolo de menos, não é isso? E aí eu vou subtrair. Eu tenho 4, né? Eu já tenho uma ideia que eu vou retirar. Então, eu vou pensar aqui, eu tenho 4, vou tirar 1. Vou ficar com quanto? 3. Exatamente. Vou ficar com 3. Agora, eu tenho 6. Eu vou tirar apenas 2, né? Eu tenho 6, eu vou tirar 1, tirar 2. Vou ficar com quanto? Vou ficar com 4. Qual outra forma que vocês gostam muito de fazer? Ah, professora, eu gosto daqueles risquinhos, eu gosto das bolinhas. Eu posso fazer? Claro que você pode. Aqui eu tenho 3, né? 3 é um número fácil, não dá para me fazer mental? Eu tenho 3, tiro 1, vou ficar com 2. É fácil, né? Agora eu tenho 7, professora, com 7 eu já tenho um pouquinho mais de dificuldade. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer as minhas bolinhas? Claro que você pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembre-se sempre de confirmar se você fez 7 mesmo. Porque se você tiver feito um a menos ou um a mais, a sua continha vai ter um resultado errado. Vai ter um resultado diferente. Bem, então fiz a continha certa. Quanto eu vou ter que retirar? 4. Então, eu vou contando. 1, 2, 3, 4. Quantos eu fiquei? 3. Isso mesmo. Vamos conferir o nosso resultado? Exatamente. 3.243. Essa é a forma de calcular, né? Através do nosso cálculo, através da nossa operação matemática. Agora, nós temos também a operação inversa, né? O que é a operação inversa? É
que a adição e a subtração, elas se invertem, né? Observe, numa caixa de brinquedos, temos 10 bolas e 7 pipas. Observe aí as bolas. No total, temos 17 brinquedos na caixa. Observe, representando com os sinais dos termos, né? Da adição, mais e igual. Aí, olha só, 10, né? Mais 7, eu vou ter 17 brinquedos. Agora, olha só o contrário. Agora, numa caixa de brinquedos, temos 10 bolas e 7 pipas. No total, temos 17 brinquedos na caixa. Marcelo tirou 7 brinquedos. Observem aí, que estavam na caixa. Quantos brinquedos ficaram no total? Se ele tinha 17 e ele tirou 7, ficou 10 brinquedos, certinho? Observe os exemplos. Podemos entender que a subtração é a operação inversa da adição e que a adição é a operação inversa da subtração. Observe aí. Observando os exemplos que nós vimos em quantidade, podemos entender que a subtração é a operação inversa da adição e que a adição é a operação inversa da subtração. Observe, se 10 mais 7, né? Observe aí, ó. 10, né? Mais 7 é igual a 17. Então, se eu tiver aqui, olha só, o total deu 17. Eu pego o total aqui, tá vendo? 17 menos 7, eu vou ter 10. Da mesma forma, se eu pegar o total 17 menos 10, eu vou ter 7. Viu só que legal? Então, assim é a nossa operação inversa. Observe aqui feito na nossa adição e subtração. Ele faz e desfaz. Aqui nós temos, né, uma operação e observe, primeira parcela na adição, segunda parcela, soma o total. Perceba que a soma, o total, ele vai para lá, para cima. E a segunda parcela está embaixo, né? No minuendo, no subtraendo, olha. O total se tornou minuendo e uma das parcelas foi para o subtraendo. E aí nós temos o nosso resto ou total. Da mesma forma, nós temos aqui uma subtração. Nós temos o minuendo, que é o todo que eu vou retirar, do subtraendo, né? Que é a parte que vai ser retirada. E aí eu tenho o resto ou a diferença. Observe que o resto e a diferença, ele passou, né, a ser uma parcela. E o subtraendo passou a ser outra parcela. E o meu minuendo, que é o meu todo que eu tenho, passou a ser o meu total. Observaram? Olha só. Aqui o minuendo, né, passou a ser o meu todo. Tá vendo? Aqui o subtraendo, ó, foi lá para uma parcela. E aqui o meu resto ou total para outra parcela. O meu minuendo é o todo. Eu preciso lembrar que na subtração é tudo que eu tenho está aqui em cima, ó. Viu? Na subtração, tudo que eu tenho para subtrair, para tirar, está aqui em cima. Que aí, na adição, tudo que eu tenho fica embaixo. Observaram? O meu todo na adição vem para baixo, que é a minha soma total, tudo que eu tenho. E na subtração, tudo que eu tenho está em cima. Então, nós vamos finalizar por aqui e você entendeu direitinho a adição e a subtração? Perceberam que elas são muito parecidas? Então, nós vamos terminar e eu quero te convidar a acessar a nossa plataforma Eduque. E daqui a pouco nós vamos dar continuidade à nossa aula. Te vejo na próxima aula.